Olá, tudo bem? Está começando mais um podcast Lutando e Conquistando. Hoje num papo bem descontraído com o pastor Raimundo Leal, que vai nos esclarecer muito sobre o jejum de Daniel. Pastor, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre o jejum de Daniel. Pastor Jesus, irmão Wilson, essa passagem de Daniel, na verdade, é uma passagem apocalíptica, né? Daniel é o apocalipse do Antigo Testamento. E ele, conforme ele teve uma revelação, Deus revelou algo para ele, e ele foi se colocar na posição para poder entender aquela revelação, né? E a visão. E aí, ele consagrou sua vida. Ele fez um jejum de 3 semanas, ou seja, 21 dias. Louvado seja Deus. E para que Deus entrasse com a providência e desse para ele o esclarecimento daquilo que Deus fez menção a ele. E nós sabemos que tem certas coisas na Bíblia que não existe outros, são únicas. E uma coisa que me preocupa muito, eu sempre comento aqui e comento com o pastor Gilson, as pessoas dizendo que está fazendo jejum de Daniel. Não concordo. Você pode ver que não existe mais ninguém que fez o jejum de 21 dias, jejum de 40 dias, principalmente Jesus e Moisés, porque a nossa constituição física é de 70% água. Então, o nosso corpo é composto de um percentual de 70% de água. 21 dias, ele não comeu nada. Com certeza também não bebeu. Pastor, o jejum de Daniel, emendando a segunda pergunta, ele foi total ou parcial? Muitos aí estão fazendo o jejum de maneira equivocada, não é mesmo? Ele fez um jejum absoluto. E a situação foi tão tremenda que ele já estava desfalecendo. Tem algumas pessoas aí se intitulando semelhante a Daniel, dizendo que está fazendo jejum de Daniel. E eu não concordo, porque não tem mais ninguém que fez esse jejum. Só foi Daniel. O de Jesus e de Moisés, principalmente eles. E aí nós entendemos que a situação ficou tão difícil que ele já estava praticamente quase a perecer, quase perecendo. E aí, porque Deus, por causa do que ele viu, por causa do que Deus falou com ele, Deus revelou a ele, né? Ele teve que passar esse processo para receber a revelação de forma que ele entendesse, de forma que ele pudesse escrever. E aí, assim ele fez, e nós vemos aí, mais adiante, no capítulo 10, a partir do versículo 1 em diante, nós vemos aqui no versículo 11, quando o anjo retorna para ele, disse assim que ele era homem muito desejado, né? Então, ele conseguiu essa braveza, espiritualmente falando. Mas nós sabemos que ele quase chegou a falecer, mas chegou a hora. E aí o que acontece? Tem coisas que as pessoas dizem que eu não endosso, não tenho nada contra quem assim faz, se é que faz, Deus abençoe, mas eu não faço. A minha estrutura
não permite que eu faça um jejum até 6 horas, até 5 horas da tarde. Nossa, me dá dor de cabeça, me dá tontura e um monte de coisa. Começa a querer escurecer os olhos. E aí o seguinte, nós vemos que Deus não olha o exterior, ele olha o interior. Então, muitas das vezes eu fico 2 horas e recebo bênção, tá? Não levo meu corpo a sacrifício de tolo e nem induzo as pessoas a participarem de um sacrifício, porque eu sei que o ser humano, principalmente os de hoje, a constituição física dele é bem fraca. E Daniel foi um caso raro que serviu de exemplo para nós. Pastor Raimundo, qual foi o resultado desse jejum? Ele realmente foi alcançado pela misericórdia de Deus? Quando veio o anjo para trazer a resposta, né? Os demônios fecharam aí o espaço e o anjo teve que retornar e teve que vir o arcanjo Miguel e abrir espaço para que o anjo entregasse a mensagem, a resposta do que Daniel estava pedindo. E aí o anjo saudou Daniel com uma mensagem muito linda. Daniel, homem muito desejado. E diz que no princípio da súplica, da oração, Deus já determinou, aleluia, aquilo que ia acontecer. E a visão de Daniel, ela está intrínseca ao Apocalipse, né? E a respeito do anticristo, o seu tratado que ele vai fazer com Israel. Nós voltando um pouquinho atrás, nós vamos ver aqui Daniel falando a respeito das 70 semanas, que são 3 anos e meio. E depois o anticristo vai cortar o tratado, né? Vai anular o tratado e vai agir com ferro e fogo. Porém, louvado seja Deus, e eu luto por isso, espero que todos os irmãos se preocupem e lutem por isso, porque quem ficar vai sofrer na mão do anticristo e vai sofrer coisas bárbaras. Então é preciso que os irmãos se atenham a isto e procurem de uma forma toda especial fugir dessas coisas que vão acontecer. Desde já quero agradecer ao pastor Raimundo pela sua presença, pela sua participação aqui no nosso podcast Lutando e Conquistando. E lembrando você, se inscreva no nosso canal, compartilhe, dá um joinha lá, que vai ser muito importante para nós, tá bom? Um forte abraço e até a próxima.